Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos retomando o nosso seminário, a Lei Combustível do Futuro e as Perspectivas para os Biocombustíveis, realização da ABIOV com apoio institucional da FGV Agro. Nós temos mais 2 painéis e 2 apresentações para completar o evento. Vamos agora reta direta até o final. O próximo painel vai examinar o futuro da transição energética no contexto da Lei Combustível do Futuro e os desafios para a COP30 marcada para novembro em Belém, como acho que todo mundo aqui dentro sabe. Para compor esse painel, vamos chamar, primeiramente, o diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o Daniel Maia, que está aqui conosco. Daniel, por favor. Também nesse painel, o diretor executivo da Frente Parlamentar do Biodiesel, a FPBio, o João Henrique Rummel. Está aqui, beleza. E o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o Tiago Pereira. Tiago, por favor. Para moderar esse painel, coordenador do FGV Agro, apoiador institucional deste seminário, Guilherme Bastos. Guilherme, por favor. Pode começar, Thierry? Não, beleza. Bom, boa tarde. Vamos agora, depois do almoço, vamos dar uma esquentada aqui com esse painel, com esse time aqui de craques. E começar, eu acho que falando aí sobre a importância, né, nesse momento aí crucial de futuro energético, aí do nosso, a gente vê a questão das mudanças climáticas, e olhar por essa ótica não tem apenas uma dimensão ambiental, mas também uma oportunidade econômica e social. Isso daí é um ponto que a gente acompanha muito, e o João Henrique aí com a frente parlamentar, né, e sendo uma pessoa que trabalha muito olhando a questão do selo biocombustível social, etc. Então, é um tema que alia, né, o social com o ambiental e o econômico. No caso aqui, a recente aprovação da Lei Combustível do Futuro posiciona o Brasil aí numa posição de destaque, né, como líder global aí nas soluções sustentáveis, destacando aí os biocombustíveis, o hidrogênio verde e outras tecnologias inovadoras na redução de carbono. Então, nesse painel, a gente vai discutir como essa legislação pode contribuir para os compromissos assumidos no Acordo de Paris e os objetivos aí da COP30, que vai ser realizada no final desse ano. Vamos abordar também desafios práticos dessa transição, desde a integração de novas tecnologias até o financiamento climático e a inclusão social. Abordaremos também a questão sobre o mito, né, da competição entre alimentos e energia, que, pelo menos no âmbito da nossa agricultura tropical, ele não procede. Para isso, contamos, então, com essa equipe aqui de especialistas, né, e vamos lá iniciar, né, o nosso bate-bola aqui. Não vamos ter apresentações, vai ser uma discussão, uma conversa sobre temas, começando pela COP30, então, sobre a Lei Combustível do Futuro. Então, eu vou começar aqui, Tiago, com você que está aqui do meu lado, né, sobre a sua perspectiva, né, em termos sobre a Lei Combustível do Futuro, quais são os principais avanços, né, que para o setor foram percebidos, né, você aí como um importante representante aí da Associação Nacional da Aviação Civil. Boa tarde, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, meus colegas aqui de painel. Muito feliz de estar aqui para poder discutir do nosso
assunto do momento, né? A transição energética na aviação tem seus desafios, e são desafios para todos os players do setor, né? Para o pessoal da indústria do agro, pessoal da indústria de óleos vegetais, para os produtores de combustível, para as companhias aéreas e para os passageiros, né? A Organização de Aviação Civil Internacional, a ICAO, a sigla em inglês, ou a OACI, na sigla em português, né, estabeleceu lá as grandes metas de descarbonização do setor aéreo. Né? Teve o CORSIA, que foi estabelecido em 2019 e revisado em 2022, e, né, que tem aí o sistema de compensação de emissão de carbono, que começa, enfim, para alguns países já começou, para a gente vai começar em 2027 e vai até 2035, e a meta aspiracional de longo prazo, que é a descarbonização completa em 2050. No meio do caminho, em 2030, a gente tem uma meta internacional de redução de emissão de carbono em até 5%, considerando o tráfego aí de 2019. Só para ter uma ideia para vocês, né, a Associação de Transporte Aéreo Internacional para a Mudança Climática, a TAG, ela coloca lá que a gente tem uma meta aí de 23 megatoneladas de produção de megatonelada de SAF para fazer jus a essa meta em 2030. E a nossa produção atual em 2024, ainda estimada pela mesma associação, é de 1,5%. Então, a gente tem 6%, né? A gente tem que andar 94% aí isso mundo, tá? Sendo que está muito concentrado na Europa, né? A produção de SAF ela é muito concentrada na Europa. Estados Unidos tem algumas plantas, mas a maior parte da produção está na Europa. Bom, e aí, Guilherme, né, indo para a sua pergunta, né? Então, assim, do ponto de vista internacional, as metas de descarbonização da aviação já estão estabelecidas, né? E aí a gente precisava de um direcionamento interno, né? A agência já regulou o CORSIA, já estava, enfim, mas o direcionamento interno ela veio com o PL, com agora a Lei de Combustíveis do Futuro, né? E que eu acho que o grande avanço é o compromisso, né, do Estado brasileiro com a descarbonização de vários setores, inclusive o transporte aéreo. Fora, eu sempre digo que o Brasil é um país que tem todo mundo sabe do potencial do agronegócio brasileiro, mas nem todo mundo sabe que a gente tem experiência em trocar combustível, né? Lá atrás, na década de 70 e 80, por uma questão de necessidade econômica mesmo, né? Choque de petróleo, a gente conseguiu ir para o etanol, e, enfim, então o Brasil tem essa expertise, então a gente une, o útil ao agradável, né? De um lado a gente tem expertise, né? A gente já fez isso no setor automobilístico, tem um mercado de biodiesel muito robusto, né? Foi inclusive tema de alguns debates anteriores aqui, antes do almoço. E a gente tem, né, também, além de uma matriz energética muito limpa, a gente tem um agronegócio que é muito eficiente. Então, assim, a perspectiva do ponto de vista da indústria brasileira é muito otimista, né? Nos painéis que eu participo, o pessoal coloca aí o Brasil como potencial responsável pela produção de 1/3 de todo esse mercado de SAF que eu acabei de mencionar. Então, assim, a lei foi o pontapé, né? O pontapé. As discussões internacionais acontecem, elas são muito mais quentes na Europa, né? E aí, com a lei, a gente conseguiu internalizar no nosso mercado. Então, previsibilidade, o Estado está sinalizando para o investidor, né? Olha, a gente vai precisar no nosso caso aqui de SAF, né? Mas a gente vai precisar de biocombustível. E precisa que aumente a escala de produção. Então, a lei é esse primeiro passo. Tem outras coisas, depois a gente vai discutir aí dos desafios, né, Guilherme? Muito obrigado, Tiago. Bom, eu acho que aí a gente encaixa aqui, João Henrique, você como diretor executivo da Frente Parlamentar, acho que já temos aqui um desafio postado aqui em termos de SAF, né? Há um gap ainda muito grande. Como é que você vê a organização do setor, os sinais que a lei
passaram aí para o setor em termos da previsibilidade, né, do aumento progressivo das misturas, e como é que isso, no seu ponto de vista, vai ajudar a organizar a cadeia para atender essa demanda, esse gap, na verdade, de oferta que tem para o SAF, aqui para o setor da aviação civil. Bem, obrigado pelo convite de estar aqui, pela participação aqui, a gente poder debater esse tema que eu, na minha opinião, acho extremamente importante como política pública. E não como uma política pública somente de combustível, mas como uma política pública para buscar solidez e competitividade do Brasil. Olha só, a lei do combustível do futuro, ela cria uma previsibilidade e uma importância no qual o Brasil vai ter uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade de criar riqueza, de criar salário e buscar competitividade, um melhor posicionamento no mundo. Tá certo? Por que isso? Olha só, a principal matéria-prima que a gente tem na questão do biodiesel são geradas da agricultura, que vem do milho, da cana e da soja. Eu vou pegar o caso da soja, que é mais vinculado ao biodiesel, que também vai produzir SAF, o diesel verde, que está dentro do programa. Olha só, eu vou fazer uma comparação da importância do que é isso para a política pública e para a economia brasileira. Se eu for colocar o seguinte, qual é o principal produto de exportação brasileiro? Tá certo? É proteína. Só que nós exportamos proteína de 3 formas. A soja, em grão, o farelo ou DDG, o farelo de soja ou DDG de milho, e carne, onde o produto é o mesmo. Ela vem da proteína vegetal. Eu transformo proteína vegetal em proteína animal, onde eu tenho uma capacidade de agregar valor gigantesca. Se eu vender soja, eu produzo 1, se eu vender farelo, eu produzo 4, e se eu vender carne, eu produzo 12. Eu gero emprego na mesma proporção. Quer dizer, se eu vender carne, a minha balança de pagamento, a minha balança comercial vai ser extremamente e muito mais favorável do que é hoje. Quer dizer, se hoje representa 40% a agricultura, ela vai representar muito mais, porque eu agreguei valor, eu trouxe emprego, eu, inclusive, dei oportunidade da carne ficar mais barata no Brasil. Tá certo? Só que eu tenho um problema. Tá certo? Então, até o ministro, uma vez a gente estava numa entrevista com ele, numa audiência, o ministro da Agricultura, ele falou que uma vez ele teve, há 30 anos atrás, ele estava com o presidente da Cargill e ele perguntou quando é que nós vamos ter uma melhoria de preço da soja no Brasil. E a resposta do presidente da Cargill para ele, lá no interior do Mato Grosso, naquela época, foi o seguinte: o dia que vocês tiverem o que fazer com o óleo. Tá certo? Então, o que acontece? Por quê? O consumo de óleo de soja no Brasil, humano e industrial, é de 3,7 bilhões de litros. Tá certo? Somente isso. Tá legal? E isso representa nada, porque a nossa produção, esse ano, foi de 170 milhões de toneladas. Se eu esmagar, vamos arredondar, se eu esmagar 150, eu vou ter 30 bilhões de litros. O que eu vou fazer com 26 bilhões de litros de óleo de soja? Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho nem como exportar. Difícil até no mercado, porque ele é mais caro do que o óleo de palma. E aí eu tenho uma oportunidade da industrialização do Brasil. Eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa que fica muito mais fácil, de criar emprego, riqueza e melhorar a nossa balança comercial. E o Brasil, a agricultura tropical tem uma diferença que a população brasileira mal conhece e que ela se torna cada dia mais produtiva e mais competitiva, e onde ela faz a diferença no mundo. Tá certo? Qual é essa diferença? O americano, ele tem uma área, a agricultura temperada, ela tem uma área, o cara vai ter que tomar uma decisão por ano. Esta área eu vou plantar ou milho ou soja. Por exemplo, os americanos atualmente estão preferindo plantar milho do que soja. Há alguns anos atrás, ele preferia plantar soja do que milho. Ainda tem o trigo como oportunidade, tem outras oportunidades.
Aqui no Brasil, não. Eu vou plantar soja. Quando eu colho a soja, eu vou escolher se eu vou plantar milho, ou algodão, ou vou fazer outra safra. E isso tem uma coisa na economia que é o seguinte, qualquer empresário aqui, a principal preocupação dele chama-se custo fixo. O americano tem uma safra para pagar os custos fixos, eu tenho 2. Ah, nossa produtividade não é boa. Olha só, a nossa produtividade de soja é melhor do que a deles. E o milho, há 10 anos atrás, a gente produzia 60 sacos por hectare. A média desse ano já foi 120. E o melhoramento genético para a safrinha começou há 10 anos atrás. Quer dizer, para a gente chegar a 160, é tempo, é uma questão de tempo. Então, o nosso custo de produção é muito mais barato, ele fica muito mais competitivo. Tá dentro? Então, é o seguinte, quando fala assim, COP, a gente tem que mostrar isto. Por quê? Eu planto 2 vezes, eu estou economizando 50% da área. Que é uma coisa melhor ambientalmente do que isto? Eles têm isso lá dentro? Não. Tanto que a semana passada foi sancionada a lei da reciprocidade, que ela não foi contra o Trump, a lei da reciprocidade era contra a lei europeia, tá certo? Porque eles querem criar dificuldade para a gente, vamos fazer a reciprocidade. Vocês vão ter que pagar pelas áreas de preservação. Vamos ver se vocês competem com isso também, porque eu acho que isso é uma coisa. Então, é o seguinte, a COP, na minha opinião, a gente tem que mostrar isso, a oportunidade que o Brasil tem e a oportunidade daqui, se o mundo realmente quer fazer esse processo de competição, de melhoria das coisas, tem que olhar essa parte ambiental e, principalmente, esta política pública da proteína, no qual o combustível é uma fase. Se eu quero ter carne barata, tá certo? Eu quero ter carne em excesso, eu tenho que ter uma coisa para fazer o óleo de soja e compensar no bolso do consumidor esse processo disso. Tanto que eu falo, uma coisa que eu brinco com os parlamentares, que eu falo o seguinte, o Brasil tinha que lançar uma campanha falando o seguinte, vamos controlar a inflação no mundo, vamos comer barato? Vamos produzir biodiesel no Brasil, vamos produzir SAF, vamos produzir diesel verde no Brasil. Belíssimo desafio, né? Mas temos ainda um mundo ainda para chegar aí nesse ponto, mas temos aí as políticas que estão endireitando, pelo menos acenando para essa direção. Daniel, você como Agência Nacional aí do Petróleo, vendo aí a Lei Combustível do Futuro, né, trouxe aí, ampliou, né, o tipo de combustíveis, né, de biocombustíveis que vão poder ser utilizados e que tem também um direcionamento, né, sobre a utilização. Como é que vocês estão preparados para isso? Como é que vocês estão olhando esse mercado? Obrigado, Guilherme. Cumprimento aqui o João, o Tiago. Agradeço a Biov pelo convite para participar aqui do evento. Cumprimento todos vocês. A agência já há muito tempo deixou de ser uma agência exclusivamente do petróleo e também do gás natural como derivados, né? E seus derivados, né? A agência já há muito incorpora, não no seu nome, mas na sua rotina diária, os biocombustíveis também. Somos partes, né, de tudo que aconteceu no país de evolução do biodiesel, no mercado biodiesel, seja do ponto de vista que mais atinge ao consumidor, que é a qualidade desse produto para abastecer frotas, veículos, e também de soluções para reduzir seus custos aos próprios consumidores, do ponto de vista de logística, de distribuição e o preço final ao consumidor. A agência já vem também há um bom tempo participando de todas essas discussões. Nós somos a primeira agência reguladora da América Latina a especificar todos os combustíveis sustentáveis de aviação em suas totalidade de suas rotas tecnológicas. Já somos parte, né, aqui no Brasil, já em parcerias com a ANAC, por exemplo, de muitos anos, mais recentemente celebrando um termo de cooperação para estar muito mais próximo para o desenvolvimento dessa legislação, dessa política pública. Integramos a Conexão SAF, que é uma plataforma importante, né, Tiago, de desenvolvimento desse combustível aqui no Brasil.
já antevíamos as possibilidades de regularmos hidrogênio, captura e armazenamento de carbono, especificamos o diesel verde antes mesmo de ser pensado como política pública numa lei específica, e até antes mesmo de ter qualquer viabilidade econômica, nós já nos antecipamos e especificamos, né, esse produto do ponto de vista da regulamentação técnica, de forma que a agência já muito vem se preparando, vem atuando, participando de diversos fóruns técnicos, junto ao parlamento também, diversos debates super importantes, Guilherme. A Lei Combustível do Futuro, ela concretiza essa competência, trazendo ainda mais legitimidade para a agência participar ativamente e contribuir com o desenvolvimento desse mercado. É lógico que a lei ela traz, ela também materializa ou reforça, né, o compromisso brasileiro com esses diversos compromissos internacionais. Eu falo diversos como compromissos específicos, né, das empresas de aviação, por exemplo, no mercado, nas suas associações internacionais, e concretiza sobre o olhar não apenas da redução de emissões, descarbonização, mas também de segurança energética. Esse é um desafio gigantesco no mundo no contexto da guerra Rússia e Ucrânia, sim, mas também no contexto mais recente associado a talvez fechamento de mercados, tarifações e a possibilidade de isso impactar a nossa sociedade. Então, essa legislação reforça essa importância de desenvolvimento de nossas próprias tecnologias, maximizar as nossas vocações, e traz muitas possibilidades. E o outro ponto é também o da equidade, que é, sim, um olhar sobre custos, eventualmente, né, os seus reflexos sobre preços aos consumidores e, obviamente, a toda uma cadeia associada a esses combustíveis, né, que, eventualmente, vai afetar inflação, finanças públicas e renda e tudo mais. Então, esses elementos são importantes. É lógico que a agência antevê desafios importantes, como desenvolvimento de tecnologia. Já há muito o Brasil trabalha com desenvolvimento de tecnologia nas suas mais variadas vertentes, e o setor de petróleo é muito conectado com o desenvolvimento de tecnologias em biocombustíveis. Apenas um exemplo bem objetivo, veja, em 2023 e 2024, o setor de petróleo, quer dizer, as grandes empresas de petróleo, financiaram mais de 80 projetos associados a biocombustíveis, no valor aproximado de R$800 milhões nesses últimos 2 anos. É um volume muito importante para biocombustíveis, com investimento de empresas petrolíferas. Grandes projetos com impacto social absurdo, e aí eu menciono aqui o professor que vai estar logo mais aqui moderando o painel, Gonçalo, do projeto Brave, Shell, Unicamp, Senai e Cimatec, ali um impacto social na região nordeste do Brasil absurdamente alto, então traz ali uma série de elementos ali para a possibilidade de produção de etanol a partir do sisal, né? Eu vou falar sisal porque na minha região ali se fala, né? Mas é um tipo de planta, tem a cisaleira, nossa, fugiu o nome, que é a agave, perdão, a cisaleira, e aí tem todo um projeto fantástico com impacto social, regional, absurdo. Tudo isso, sim, financiado com o setor de petróleo. O grande desafio também da agência é uma regulação, e aí, Tiago, das agências, né, que seja flexível e dinâmica, porque esse mercado ele é extremamente dinâmico, com tecnologias associadas também à flexibilidade de novos negócios, né? Muito recentemente a agência se depara com soluções de mercado associado, por exemplo, a abastecimento de frota com biometano, algo que não está muito bem encaixado na nossa regulação e não dá para esperar 1,5, 2 para se comportar uma regulação dentro de seu rito regulatório completinho. O que é que faz? Então, esse é um grande desafio das agências, eu diria, trazer essa flexibilidade de dinamismo, junto com a necessária segurança jurídica, porque são investimentos gigantescos, né, que precisa de um prazo de maturidade relevante e precisa dessa estabilidade regulatória também, ao mesmo tempo flexível. Então, esse muitas vezes parece algo antagônico, mas é o nosso dia a dia, como trabalhar, né, esses elementos. E, óbvio,
credibilidade. Né? Aqui a gente está falando de biocombustíveis, se busca reduzir emissões, a lei traz, né, métricas, precisamos calcular, né, essas intensidades, definir metas, apurar essas metas, e credibilidade é uma palavra-chave que as agências deverão prezar e garantir, em benefício do nosso próprio produtor, distribuidor, usuário, consumidor, mercado nacional, sobretudo no contexto, e aqui aproveitando a presença do Tiago, que é obrigação internacional de operadores nacionais e, eventualmente, vai utilizar o nosso combustível nacional para cumprir metas internacionais. E essa credibilidade será fundamental. Então, esses são uma rápida pincelada aqui no que tem movido a agência já, e esse pouquinho de desafios aí que a gente vai enfrentar. Poucos não, né? Tem uma agenda grande aí pela frente. Mas obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Dando aqui não mudando de tema, mas pensando então no fim deste ano aí para a COP30, Tiago, você mencionou aí a adesão do Brasil ao CORSIA, né? Então já tem alguns compromissos que foram assumidos. O que a gente tem para falar no final desse ano sobre o nosso avanço nesse compromisso? Olha, a gente foi bom, Daniel, ter lembrado, né? A gente começou essas discussões de descarbonização na aviação civil internacional, de novo, né? A Europa sempre pautando a discussão, e quando a gente se deu conta, a gente percebeu que, às vezes, a discussão que vem travestida de proteção ao meio ambiente, às vezes, tem um quê de política industrial, né? E aí, assim, a OACI, a Organização de Aviação Civil Internacional, é um órgão de aviação civil, né? Todos os procedimentos, quem anda de avião aqui fora do país percebe que as regras são muito parecidas, né? O speech do tripulante, sobre colocar o cinto, saída de emergência, tudo isso é estabelecido em regra de harmonização internacional lá naquela organização. E aí, de repente, a gente veio com uma discussão que é fora da aviação, né? Que é uma discussão energética. E aí, quando a gente se deu conta, a gente percebeu, olha, estamos tratando de política industrial. E aí, a ANP, MME, Ministério de Portos, na época, Ministério de Infraestrutura. Itamaraty, né? Itamaraty, que mergulhou nesse assunto. Embrapa, vamos juntar aqui, né? E aí, produtor, pessoal, né? Produtor agrícola, as petroleiras também, né? Que produzem o combustível, enfim. Tem que trazer todo mundo, porque estava, na época, a ANAC e os operadores aéreos, né? Fazendo essa discussão. E aí a gente criou a Conexão SAF, né? Que é para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais multidisciplinar. Olha só que coisa, né? A gente está, no final do dia, a gente tem uma penetração do transporte aéreo baixa ainda, né? Para você ter ideia, aqui no Brasil o índice passageiro por população é 0,49. Em países parecidos, da mesma renda per capita, o Chile, uma tripinha, com todo respeito, obviamente, ao Chile, mas há uma geografia muito menos propícia, né? Muito menos dependente de transporte aéreo, é 1,3. Esse índice. Na Colômbia, que é um país grande também, tem área remota, 0,8. Então, assim, um país ainda com pouca penetração do transporte aéreo, tendo com índice, uma matriz energética super limpa, em termos de tanto automobilística, né, com etanol, biocombustível, etc., quanto também elétrica. E a gente tem que seguir padrões internacionais e com o movimento das discussões lá fora, de, por exemplo, reconhecer os nossos feedstocks, né, milho safrinha, né, foi mencionado agora, assim, a gente percebendo uma política industrial muito grande assim, para impedir a entrada de novos players e de novos feedstocks, que são produzidos por países tropicais, países grandes como o Brasil, e, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar aí a iniciativa do governo brasileiro de trazer a COP para um local bastante emblemático, né, para ressaltar uma fortaleza do país, que é a Floresta Amazônica, lá em Belém. É importante, o Brasil agora presidindo a COP,
é importante mostrar, né, que o país faz o seu dever de casa, a agricultura brasileira é super eficiente e super sustentável. Né? A gente tem o nosso Código Florestal, ele é muito mais restritivo do que o que a gente vê em outros países. Então, acho que é uma oportunidade que o país tem para desmitificar algumas coisas que às vezes são colocadas em fóruns internacionais e que acabam guiando as discussões domésticas de cada país, e a gente vai ter oportunidade de trazer todos os países do mundo para mostrar como é que as coisas funcionam aqui, né? Então, enfim, então eu vejo com bastante otimismo essa COP, né? A gente desenvolveu bastante, no caso do setor aéreo, né? A Lei Combustível de Futuro, na ANAC a gente já regulou o CORSIA, estamos trabalhando com a ANP para regular os mandatos, né? Cada um na sua esfera de competência, enfim. No campo do setor aéreo, a gente já andou muito, a Conexão SAF está aí, os órgãos, né, com cada um com seus task forces, lá, com as suas forças-tarefas, enfim. E mostrar, o país não está andando, mas a gente espera também que a competição seja fair, né? No final das contas, o que a gente quer? A gente quer descarbonizar ou a gente quer descarbonizar com combustível da Europa? Não, a gente quer descarbonizar, né? Então, eu acho que é esse o grande driver que lá na agência, na área ambiental, a gente tenta levar, né? A gente precisa unir aí os stakeholders brasileiros para que a gente consiga, de fato, explorar esse grande potencial que é a indústria de SAF, que está sendo proporcionado aí pelo movimento de descarbonização da aviação civil internacional. Perfeito, Tiago. Depois aqui vai voltar aqui para o Daniel sobre a questão aí de métricas, que depois eu vou pegar esse ponto. João, sobre, então, pensando em termos de COP30, como frente parlamentar, e eu acho que ouvindo esses pontos aqui, que o Tiago, inclusive, mencionou, né, com relação a a utilização aí das matérias-primas, muitas vezes não serem reconhecidas, como é que a frente parlamentar está se organizando, né, aí para a COP30, e só para lembrar que a gente teve lá a carta, né, que saiu do embaixador Corrêa do Lago, onde a gente não vê praticamente a menção aqui sobre a importância dos biocombustíveis e como o Brasil ele consegue endereçar esse tema. Como é que a frente está se posicionando nesse sentido, que parece ser um momento bastante estratégico como país para se apresentar o que podemos fazer com relação às mudanças climáticas? Olha, o principal ponto que hoje no Brasil é o seguinte: a nossa principal matéria-prima, tá certo, para a produção é soja e milho. Então, a principal preocupação que a gente está tentando conversar com o pessoal da COP é a discussão que nós já tivemos aqui, tá certo? É full feed, né? É a questão do alimento e que a gente hoje está tentando trabalhar, mostrando que isso não tem competição no Brasil, tem uma complementaridade, tá certo? Eu utilizo a grande intenção nossa é tentar mostrar, na realidade, que o óleo de soja no Brasil, ou os produtos para gerar o álcool, principalmente da soja e do milho, acaba sendo um subproduto da produção de alimentos. Né? E que, com isso, com a alta produtividade que nós temos no Brasil, tá certo? Esse conceito que a Europa quer, ela também não... o Brasil precisa mostrar toda essa vantagem, e no qual a propriedade rural no Brasil hoje, em função do Código Florestal, já é um grande protetor do meio ambiente, da preservação, da manutenção dos ecossistemas que tem no Brasil dentro desse processo. Então, quer dizer, hoje, tanto a produtividade, a eficiência, essa complementariedade leva a um processo de competição ideal para que o Brasil possa fazer isso e que a gente ganhe o espaço para que a gente possa ocupar isso. Mas essa tem que ser um discurso e as pessoas precisam entender. Então, até uma coisa que a gente não pode entender, que é o seguinte: essa previsibilidade, ela tem que ter realmente uma previsibilidade, tá certo? O governo também tem que colaborar com a observação de que é o seguinte: o combustível deu uma previsibilidade de investimento numa coisa que já acontece, que já tem tecnologia, que através dessa tecnologia pode buscar o complemento de investimento para a produção
do SAF, do diesel verde, dentro desse processo, mas ela precisa ter o fortalecimento e garantir que isso aconteça. Quer dizer, a gente chegar ao B20, a gente chegar a uma possibilidade lá na frente do B25, da gente realmente ter políticas públicas para que isso aconteça, porque isso precisa ser mostrado. Hoje, inclusive, o biocombustível, hoje, ele também tem uma parte assistencial, porque ele dá incentivos e repassa recursos significativos para o pequeno produtor, não só para produzir a matéria-prima, mas para a capacitação, de buscar de outras alternativas, de outros produtos. Então, eu acho que a COP vai ser uma oportunidade para a gente consolidar esses conceitos, e principalmente esse conceito. É um pouco forçar a barra, mas eu acho que não deixa de ser, que acaba o óleo de soja sendo um resíduo da produção de carne. Não é uma coisa que vai ser competição. Então, esse conceito, a gente vai ter que vender isso muito bem aos nossos representantes, que vão estar na COP, que vão estar nesses fóruns, tá certo? Que discutem os biocombustíveis no mundo, tá certo? Dentro desses acordos, tanto da aviação como da navegação, para que a gente possa realmente mostrar e fortalecer o que a gente tem de uma competitividade muito grande e que a gente tem uma vantagem competitiva muito maior do que os europeus de qualquer outro lugar do Brasil, do mundo. João, só para complementar, você disse aí sobre alinhamento de discursos dos nossos representantes. E aí, nesse aspecto, o que a frente pode ajudar nesse alinhamento? Porque, de fato, concreto, a gente tem muitas vezes um desalinhamento na hora de ir nesses fóruns internacionais. Aí a gente vai falar um pouquinho de política aqui, aí eu tenho que segurar um pouco, mas olha só. Olha só, eu acho que o momento político hoje no Brasil, o que a gente vê é um fortalecimento do Congresso, tá certo? Cada dia a mais o Congresso está puxando para si as responsabilidades. Não sei se está preparado para isso, mas a sociedade organizada vai ter que se aproximar cada dia mais do Congresso. Tá certo? Então, eu acho que a frente hoje ela está buscando fazer parceria até com outras frentes para que a gente possa trazer esse debate para dentro do Congresso. Tá certo? Então, hoje, isso está muito preso ao Executivo ainda por uma tradição, por uma cultura que a gente tem, tá certo? Do brasileiro. Então, mas à frente, hoje, um dos nossos propósitos que a gente tem muito probleminha, que a gente precisa resolver aí, que à frente hoje está na prioridade, a questão da fraude, a questão de uma discussão que a gente é muito culpado pelo sistema de qualidade, então a frente está muito preocupado em realmente colocar o que está na Lei de Combustível Futuro, que é a rastreabilidade dos problemas, mas um que está na pauta é exatamente isso, é a gente começar a trazer para dentro do Congresso esses debates. Então, trazer esses representantes que vão representar a gente lá fora e trazer isso para dentro, porque os acordos depois vão ter que ser analisados e avaliados pelo Congresso. Então, depois que ele é feito, ou entra ou não entra. Cria uma situação difícil. Então, hoje a frente está fazendo uma discussão com as outras frentes da gente antecipar esse debate. Vai ter a reunião, vai ter a convenção, vamos trazer esses representantes para falar qual é a nossa posição e definir uma posição de políticas públicas para dentro do Congresso, e aí alinhar para que depois o Congresso, que vai ter que definir se isso vai ser internalizado ou não, tá certo? Se capacitar e fazer um debate um pouco mais transparente. Não vou a uma crítica, que aí é uma crítica que eu faço às agências, e aí não só às agências, mas eu acho que hoje a forma como é definida as coisas chama todo mundo, mas a definição final é definida fechado no poder de caneta monocrático que cada um tem de ter o voto lá na hora certa. Eu acho que isso tem que ser melhor debatido, e o melhor lugar para se debater isso e definir essas políticas públicas é no Congresso, onde realmente o povo está representado e que isso está sendo feito. Estamos preparados para isso? É uma outra discussão, mas se ninguém nasceu correndo. Então, a gente precisa fazer uma preparação e um debate para que isso aconteça da melhor forma. Então, hoje, à frente, a gente lá com os parlamentares, estamos começando a discutir
como que nós vamos fazer este debate e esta forma de discutir e melhorar esta relação da definição das políticas públicas que envolve essas decisões de acordos multilaterais. Fundamental. Boa sorte nesse trabalho, viu, João? E conte conosco. Bom, Daniel, só pegando, eu acho que foi um gancho já da sua última fala, né, falando sobre a questão das métricas, né, e aí eu queria saber como é que a ANP ela está olhando esse universo das métricas. Nós aqui, no âmbito do Observatório da Bioeconomia, trabalhamos muito com a tropicalização dessas métricas, em trazer o que existe já na metodologia, já tem na Embrapa e outros institutos de pesquisa, para a gente poder dar uma luz e dizer o seguinte: somos diferentes, só que está faltando que a gente faça essa nossa publicação, né, e que o mundo reconheça o que a agência está olhando isso, inclusive para dar aquele selo, né, de que nós realmente produzimos, né, um biocombustível sustentável, né. Ouvi a questão aqui do milho segunda safra, que tem problemas para trazê-lo, né, como sendo realmente um biocombustível com uma baixa pegada. Como é que vocês estão trabalhando isso dentro da agência? Porque isso é muito importante para representar a nossa produção lá na frente. Muito bom. Me permita só fazer um ponto, que é a questão do alinhamento. É claro, o alinhamento entre executivo e legislativo nessas negociações, e para fins do andamento de políticas públicas, é fundamental. Mas eu diria que há um desafio gigante de alinhar dentro do executivo também, né? Quem está dentro do executivo realmente se depara com, muitas vezes, um antagonismo de posições, talvez fruto da dinâmica política, né, João, de quem acaba sentando nas cadeiras dentro do executivo, mas fato é que hoje é fundamental, numa política energética nacional, que, se pararmos para pensar, não há outro setor que tenha, de fato, uma instância entre presidente da República e um órgão isolado tão completa, que é o Conselho Nacional de Política Energética, com quase uma magnitude grande de ministérios ali para debater e definir muita coisa entre lei e portarias de ministérios e decretos, com a presença de ministérios de Minas e Energia, de Desenvolvimento, da Fazenda, um ambiente super completo, olhando política energética nacional. Mas, ao final, sem uma definição clara do rumo que queremos, né, em relação ao aspecto ambiental e energético. E acaba, muitas vezes, pela ausência de uma linha bem estabelecida, reprimindo desenvolvimentos em tecnologias, ou até, e seja a discussão de seguir explorando, né, petróleo e gás natural para segurança energética nacional, para as finanças públicas nacionais, com menor intensidade de carbono e tudo mais, ou seja, por exemplo, investimentos em captura e armazenamento de carbono como uma importante solução de descarbonização do país e do mundo. Sem isso, dificilmente a gente atinge qualquer indicador, e as linhas de financiamento de onde virão, e às vezes é percebido como empurrar a sujeira para debaixo do tapete e não como uma solução tecnológica importante de descarbonização. Então, ainda há, sim, e ainda há, não, sempre haverá algum desalinhamento dentro do próprio executivo, mas é urgente uma diretriz interna no executivo muito clara para onde se quer ir, onde que se quer de fato investir esforços, né? Alinhando muito bem órgãos de política energética com ambientais. Essa discussão que o João traz sobre a questão de segurança alimentar e política energética é fundamental de haver um alinhamento no executivo também, né? Quando eu sugeri, comecei para o Tiago do Itamaraty, esse movimento foi super importante. Muitas vezes, acompanhando o setor energético aqui dentro, o Itamaraty muitas vezes fica de fora. Eu falo pela agência que se relaciona com tantos e tantos órgãos e instituições internacionais, multilaterais, e sem uma presença do Itamaraty do lado. E aí, quando o Tiago falou, a gente descobriu que estávamos num debate de política industrial, né, com os europeus,
E aí o Itamaraty vem para dentro para participar de negociações e muito mais alto nível, percebendo o que é que os outros países querem, conhecendo esses ambientes multilaterais, quem é quem, o que se quer, como buscar boas negociações, olhando para os nossos interesses, né? Sem isso também é muito impossível. Eu diria que é impossível a gente ter sucesso de verdade, né? Bom, questão da credibilidade, eu diria que a lei combustível do futuro, ela traz, seja para o diesel verde e claramente para o biometano, um elemento que é bem interessante, e para o SAF também, né, Tiago, que vai ser claramente a possibilidade da gente trabalhar com a divisão entre os atributos do combustível, que é o atributo ambiental e o atributo físico, né? Eventualmente você poder impor metas a determinados agentes de mercado, sem que haja necessidade de ele receber o produto físico e aí entregar para o seu cliente, mas sim pagar o prêmio pelo atributo ambiental do determinado combustível, né? E o produto físico ser entregue para outros agentes de mercado. Então, quando a gente pensa no diesel verde, eventualmente ele é mais caro do que o diesel fóssil, mas é um produto que pode ser usado no mesmo motor do diesel fóssil, é o chamado combustível drop-in. Uma vez que se compra o prêmio ambiental dele, ele pode ser usado como diesel fosse, né? E comercializado como diesel fosse. Isso permite um olhar de mercado bem interessante no país, sem que eu precise levar esse diesel para todos os postos de gasolina, os mais de 40 mil postos de gasolina espalhados no Brasil inteiro, por toda uma cadeia logística bem complicada e difícil, e sim pensar nesse mercado do atributo ambiental. E a mesma coisa do biometano, né? Que é o Segob, o certificado, que é o certificado que traz esse atributo ambiental. É lógico que quando estamos comercializando papel, entra em jogo a credibilidade, né? De fato, estamos reduzindo esses níveis de emissão, nós evitamos esses níveis de emissão, esse certificado realmente garante, né, a origem dos insumos para produzir isso, o tanto que foi emitido. Nós temos no Brasil o RenovaBio como um programa que é um bom benchmark do ponto de vista de como nós buscamos, né, certificar o RenovaBio, empresas já credenciadas, produtores já conhecedores de como funciona. Mas é claro que, para o lado da SAF, né, quando citamos, por exemplo, quando se fala de SAF, é o que o Tiago comentou. Se a gente simplesmente se alinha à forma como é mensurado esses combustíveis com métricas europeias, por exemplo, a gente pode tornar esse nosso atributo ambiental muito atrativo para o mercado europeu, porém sacrificando muito nossos produtores, porque a redução da intensidade será menor, dados os critérios utilizados lá fora. E se a gente utiliza os nossos critérios que a gente vem utilizando, obviamente, a intensidade de emissão reduzida aumenta pelos nossos próprios critérios, mas eventualmente, dependendo de como no ambiente internacional, esse produto será menos atrativo, porque você precisa comprar um volume muito maior para reduzir aquela intensidade de carbono que precisa reduzir. Então, esse o ponto que a gente precisa tentar alinhar, né, as nossas métricas, olhando um pouco o cenário internacional e pensando em como não sacrificar os nossos produtos, mas sim torná-lo atrativo para também o mercado internacional. Esse é um ponto central, e a gente tem, e só para finalizar, dois prazos que são importantes para isso. Um é 1º de janeiro de 2026, que é quando entra em campo as metas do biometano, né, as metas de redução de emissões dos produtores e importadores de gás natural, e, portanto, a gente já tem que estar com essa regulação no mercado, de como vai funcionar essas certificações, a comercialização, a aposentadoria desses papéis e tudo mais. E 2027, com o diesel verde, em que a gente ainda precisa estabelecer como se dará exatamente esse mercado, né, no caminho de realmente separar esses dois atributos, como isso funcionará efetivamente. Então, está muito próximo e é um desafio de ainda colocar em campo aí essa discussão.
Daniel, muito obrigado aí pelo seu ponto de vista. E, aproveitando aqui, eu quero já trazer algumas perguntas que chegaram aqui. Uma delas reflete exatamente a esse ponto de atendimento de diretrizes de algumas empresas e governos mundo afora para as metas de descarbonização. Ao meu ver, infelizmente, eu não sei quem mandou essa mensagem, mas, ao meu ver, entendo que hoje a soja brasileira e seu óleo sofrem com uma falta de análise mais profunda ou mais atualizada ou ainda personalizada sobre essa pegada de carbono. Impacto esse que limita o uso dessa matéria-prima mundo afora e reduz o impacto positivo do uso dessa matéria-prima nas metas de descarbonização de diversos setores, o que o Brasil e diversas organizações podem e devem fazer nesse sentido. Bom, João, não sei se você tem algum ponto, se não... Olha só, eu vou colocar o seguinte, a soja brasileira, a agricultura brasileira, a agricultura tropical, eu trabalho nisso há 30 anos. E o que eu falo é o seguinte, todo tempo você vai ter um tema para vir contra a agricultura, querendo matar a agricultura brasileira sobre a sua competitividade, a sua produtividade, a sua eficiência. Eu acho que como o Thiago colocou, sempre tem um interesse econômico por trás, sempre tem uma dificuldade teórica das coisas. Eu acho que tem muita... a soja, a gente realmente precisa fazer essas métricas, mas tudo que a gente for fazer em relação à soja no Brasil é um casamento. Eu brinco que tem duas plantas que vieram para o Brasil que criaram duas grandes revoluções, que é a soja e a braquiária, tá certo? E as duas têm um papel fundamental e que, agronomicamente, as duas se complementam no solo, que uma fixa nitrogênio e a outra fixa potássio. Então, ela faz um complemento que diminui até a utilização de fertilizantes. E, com isso, como é que você cria um discurso contra isso, né? Todo o pacote tecnológico que o Brasil cria vai vindo contra. E eu como agrônomo, eu brinco muito que eu falo o seguinte, toda essa questão hoje da pegada ambiental, eu vou fazer uma crítica para o lado contrário, tá? Eu vou ser como é que fala? O advogado do diabo aqui. Toda essa política que eu acho assim, primeira coisa, existe uma contradição muito grande, tá certo? Que a gente vai ter. A soja, todo mundo esquece que na escola todo mundo entendeu que tem o ciclo do carbono, tá certo? E eu brinco muito que eu falo o seguinte, o carbono da agricultura ele vem do ar. Por mais que vai falar que diminuiu daqui, diminuiu dali, eu não sei onde é que essa conta vai chegar, que tem o crédito que fez a pegada de lá. A gente tem muito mais luminosidade aqui, e que a gente brinca e que faz as coisas acontecerem. Então, tem algumas contradições que a gente precisa ver. Eu vou só falar uma contradição para vocês, que é o seguinte, que a gente vai ter que entender no mundo e ter essa opção que foi o que o Daniel colocou, que a gente precisa achar um equilíbrio das coisas. E o equilíbrio é muito grande, porque eu acho que a soja hoje é penalizada, porque cada vez a gente fica mais produtivo. A soja é uma cultura que a gente precisa entender que ela não é uma cultura muito antiga, ela virou commodity tem 100 anos. A possibilidade de a gente comer carne, eu brinco muito que... só estou colocando isso rapidinho. Eu costumo brincar com a minha mãe, falando o seguinte, a evolução da mulher está com a evolução da soja. A partir do momento que teve o farelo e eu pude colocar para o frango, tá certo? É o seguinte, então, a minha avó, para comer frango, era comida de domingo, onde ela tinha que correr no quintal, matar, depenar para comer, e era um frango para a família toda. A minha mãe já passou a comprar o frango na feira, com todos os miúdos lá dentro. A minha esposa, tá certo? Ela compra o frango separado pelo pedaço e como que está. E a minha filha já compra ele temperado para colocar no air fry lá. Então, e a evolução disso chama-se soja. Tá certo? E é um fator econômico e de qualidade da alimentação. Então, é o seguinte, tudo que vão fazer contra a soja está fazendo contra o Brasil, e é uma questão econômica
e que vai. E que eu acho que toda essa discussão que a gente faz hoje, que a Europa faz para tentar colocar o aspecto econômico, vai se voltar contra ela, porque eu vou só fazer uma pergunta, só para apimentar o seguinte, eu dou consultoria na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e o Roberto Campos foi fazer uma palestra lá, e ele estava defendendo o mercado de carbono. Aí um parlamentar virou para ele e perguntou o seguinte: o mercado de carbono é inflacionário? E qual foi a resposta dele? É. E aí o deputado perguntou para ele o seguinte: não tem uma contradição, você, como órgão que tem que defender a inflação, está defendendo algo inflacionário? Essa é a dificuldade que a gente tem hoje de definir. E a gente vai ter que ter uma hora que a gente vai ter que discutir, e a sociedade vai ter que definir isso. E ele falou no final, é uma decisão da sociedade. E que onde está o lugar para definir isto está no Congresso. Tá certo? E a gente vai ter que fazer uma bela discussão sobre isto. Qual é a vontade da população? Qual é o benefício que olha só. E a diferença do que eu falo, quando eu falo que a carne fica mais barata se eu produzir biodiesel, eu não vejo qual é o benefício da questão do carbono, quando eu vou ter comida mais cara, avião mais caro, tudo mais caro dentro desse processo. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter com política tudo. Só estou colocando só para ser um advogado da diabo, só para criar uma polêmica. Muito bem colocado. Eu acho que pega muito essa questão de você internalizar esses benefícios ambientais para você realmente poder fazer, né? Mas é uma decisão da sociedade. A sociedade está disposta a encarar esse aumento de custo, né, ou não. E isso ali é um ponto. Eu vou só provocar mais um pouquinho. Olha só, toda vez que eu transformo uma coisa mais barata, tá certo? Eu aumento, tá certo? A diferença de compensação de renda, que eu excluo aquele que não tem condição de comprar, porque eu transformo um produto mais caro. Então, toda essa política social também tem que se enquadrar em uma equação complicada de definir. Só me permite comentar uma coisa muito rápida. Eu vim acompanhando a sua evolução, sua avó. Rapaz, chegou na minha esposa, ela já está assim, ó, você quer? Pega o iFood, vá você, se vira. Né? Tem essa história de, já se vira, você quer comer, vá lá você. A evolução se deu antes dessa. Mudança de hábitos culturais também. Vá no restaurante e tal, se vira aí, bicho. Para finalizarmos aqui... Mas me permita, eu não posso deixar, o debate é bem interessante, esse do carbono, mas, na verdade, é só uma leitura que é a gente gerar demanda, né? Quando a gente estipula a meta do diesel verde, quando a gente estipula a meta do mandato do biodiesel, de SAF, a gente está ali querendo induzir uma demanda e, a partir dela, quem sabe, gerar oferta e, né, desenvolvimento tecnológico e tudo mais. E, por esse meio, tentar competir com um produto que já é desenvolvido, né, que é o fóssil, por exemplo. E, eventualmente, a gente tem que encarecer também o fóssil, né, para reduzir a demanda e, eventualmente, direcionar por outro caminho. E, eventualmente, é lógico, no mercado de carbono, qual é a dose, né, para cada segmento, olhando também políticas públicas, esse é um desafio. Mas ele visa também atingir um pouco o lado da oferta ou demanda também, a partir do impacto nesse possível preço, né? Se olhar simplesmente a população e perguntar, alguém coloca 100% etanol todos os dias no veículo? Quem fizer isso, levanta a mão aqui no auditório. Quem só usa etanol? Só usa etanol, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas. Aqui deve ter 80? E se o etanol valesse realmente a pena? É porque aqui a gente está em São Paulo também, né? Aqui é uma beleza. É verdade. A gente tá, né? Porque a gente está em São Paulo e é 14%. Se tivesse outra região do país, eu acho que não teria mão levantada aqui, né? Por causa do preço. E aí, como é que eu faço isso? Então, o mercado de carbono, muitas vezes, busca trabalhar esse drivezinho também de oferta e demanda
Eventualmente, lógico, a gente vai aumentar a inflação, se aumenta, a Petrobras anuncia aumento de preço de gasolina, o que acontece? O país para, o Banco Central já está agoniado e por aí vai. Né? Mas essa dose é uma dose cuidadosa, mas muitas vezes alguma coisa vai ser necessária. Né? Obrigado, Daniel. Bom, a gente está avançado aqui, já estou olhando. Só vou pedir, por favor, para cada um poder dar uma mensagem final. Tiago, por favor. Bom, primeiro agradecer, foi um prazer estar aqui do lado de vocês e falando com vocês aí do seleto público. Dizer novamente que essa transição energética é muito desafiadora para o setor aéreo. Como eu falei, o nosso setor aéreo ainda carece de acessibilidade para as pessoas, né? Enfim, a gente passou por um processo de popularização muito grande, mas ainda precisa da democratização. Pequena parte dos CPFs ainda voa de avião, enfim. E é um desafio a mais aí colocar. Mas ela está dada, a gente tem que fazer. E aí, agora, o desafio da vez é transformar o nosso objetivo é transformar esse desafio num potencial, fazer do limão a limonada. O Brasil tem um agronegócio pujante e tem experiência em transição energética. Né? Então, acho que, enfim, não por acaso, o pessoal internacional, os investidores internacionais estão... Eu já ouvi falar, já participei de eventos que o pessoal falou que o Brasil é a Arábia Saudita do SAF. Então, enfim, é um potencial de industrialização, né, e que vai trazer prosperidade econômica, divisa e tudo que tem de melhor aí. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. João. Bem, primeiro agradecer a oportunidade aqui, pedir desculpa por ser polêmico, mas eu agradeço, e o que eu acho é o seguinte: o importante desse debate, e cada vez mais a gente colocar as coisas sobre a transição energética e colocar. Precisamos de políticas públicas que realmente tragam benefícios à sociedade e que tenham uma visão. O Brasil tem uma agricultura forte, tem uma possibilidade de fortalecer tanto o alimento no mundo como a transição energética. Mas isso tem que ter uma equação e as pessoas precisam entender o benefício como um todo. Tá certo? É casado, é difícil a gente passar isso para a população, mas eu acho que, principalmente, as agências reguladoras precisam começar a expor não só a definição nua e crua, mas quais são as consequências reais do que está acontecendo. E fazer um debate, eu acho que mais amplo, com maior divulgação, e chamando mais pessoas para cumprir a corresponsabilidade das decisões. Eu acho que a gente está num momento ótimo. A COP é um momento para a gente mostrar todo esse potencial que o Brasil tem e do fortalecimento dos marcos legais que nós temos, as agências, o governo, o próprio legislativo. Eu acho que é muito importante e que a gente possa fazer isso, e é uma grande oportunidade. Obrigado. Obrigado, João. Daniel, muito bom. Encerrando aqui. Também, obrigado, pessoal, pelo convite. Muito obrigado a todos que aqui ficaram. É importante dizer que, apesar de todos os desafios que a agência tem, a gente não tem enfrentado isso sozinho. Há muita colaboração com diversos órgãos da administração pública estadual, municipal, federal, diversos setores nos ajudam. A iniciativa privada, os produtores, consumidores, de todo esse amplo mercado energético nacional tem nos ajudado sobremaneira, com muita expertise. A gente tem no Brasil pesquisadores, centros de pesquisa, universidades, como a própria fundação, também com muita produção científica, tecnológica, ajudando muito a agência. Essa é a melhor contribuição que a gente pode receber de todos vocês, essa colaboração do ponto de vista técnico, científico, nos ajudando a formar, pelo menos no que nos cabe, uma regulação bastante técnica. Importante também assim um olhar sobre a COP. Eu não tenho dúvida que, apesar de todo o contexto da COP, Guilherme, sobre as relações, né, internacionais de Brasil, o que o Brasil pode assumir de lideranças nessas negociações, fóruns multilaterais, mas sabendo que é um ambiente de negociação muito difícil, e a cada dia que se passa, talvez a cada hora agora com o novo governo americano, há muito mais complexidade sobre a mesa.
mas no fim das contas eu acho que certamente vai ser um evento super qualificado em termos de público. Empresariado, com muita vontade de investir, em descarbonização, em biocombustíveis, em alimentação, em floresta, em preservação, aqui no nosso país, atento ao que nós estamos mostrando, oferecendo, muita coisa paralela que acontece em todo o país durante esse evento, comunicação para o exterior acontecendo durante todo o período do evento. É impressionante o tanto que o evento traz de potenciais para o nosso mercado, para as nossas potencialidades, e é isso que a gente, de fato, tem que aproveitar, fazer essas conexões, eu diria que para muito além do ambiente multilateral de negociações, apesar de uma das minhas formações ser nesse caminho, mas eu acho que a grande contribuição da COP será ter esse público-alvo muito qualificado aqui dentro do nosso país, acompanhando e buscando negócios aqui no nosso país. Muito obrigado a todos. Tiago, João, Daniel, agradeço a presença mais uma vez de vocês aqui e seguimos aí para o próximo painel, Altieri. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os participantes do painel.